No Mais Amigos ao meu lado, uma das pessoas muito queridas dentro da área da educação, um professor que é amado pelos seus alunos, querido pelos seus colegas de profissão. Ao meu lado hoje, o professor Alexandre, a quem eu tenho uma grande satisfação, meu amigo, meu irmão, e alguém que eu conheço de décadas, pode-se dizer assim, porque quando comecei o meu trabalho na Secretaria de Educação, ali ele já estava, e sempre foi essa simplicidade, esse melaço de cana, esse doce de pessoa que é o professor Alexandre. Alexandre, para quem não lhe conhece, me fale um pouco de suas origens, onde você nasceu, como foi sua infância, como foi sua adolescência. Marcos Aurélio, primeiro é um prazer estar aqui na sua presença, obrigado pelo convite. Eu sou do Eusébio, sou natural do Eusébio, porque eu nasci enquanto Eusébio era distrito de Aquiraz. Nasci ali na região das Guaribas. Minha vivência, meus primeiros anos de vida foi num beco das Guaribas, né? Uma infância muito humilde, mas que eu tenho muita saudade, porque eu era feliz, fui uma criança feliz, aproveitei tudo que a minha infância poderia nos proporcionar, porque naquela época a gente sabia ser criança. Então nasci naquela região das Guaribas, e me mantenho ali, né, com a minha família, na casa da minha mãe, e tenho muito orgulho de ter essa vida e levar sempre com humildade. Quando você fala que teve uma infância humilde, você caracteriza que tipo de dificuldades você enfrentou na sua infância? Marcos, eu sou de uma família com 7 filhos. E na década de 80, você sabe muito bem as dificuldades que as famílias passavam para alimentar seus filhos. Meu pai, né, pedreiro, minha mãe, né, dona de casa, cuidava com muito zelo, mas muitas vezes o dinheiro que o meu pai recebia só dava para a alimentação. E roupa nova era roupa usada que todo ano pessoas que doavam para a minha avó, e ela saía distribuindo com os filhos mais necessitados. Então a gente tinha esse prazer de usar uma roupa diferente quando era doado por alguém. E em termos de alimento, nem sempre a gente poderia dar o luxo de ter o café, merenda, almoço, merenda e janta. E muitas vezes as merendas eram o quê? Época de caju, de manga, pitomba, azeitona, e a gente era feliz com tudo isso. E eu me sinto muito orgulhoso por ter vivido nessa época. Nessa falta, como você descreve que nem todo dia se dava ao luxo de ter o café da manhã ou aquele almoço como gostaria, descreva para mim um momento marcante de um dia, de um momento que não tinha o que comer. Que momento foi esse, assim, que você consiga se recordar? Ou no café da manhã, ou no almoço, ou na janta. Não é que você tenha passado fome, mas naquele dia foi um dia marcante. Que momento foi esse, Alexandre? Marcos, momentos muito difíceis, principalmente quando faltava o emprego para o meu pai. Pedreiro, e nem sempre tinha, né? Principalmente naquela época. E às vezes ele tinha a gente percebia o desespero no olhar dele, e ter que dividir, muitas vezes era só o arroz branco, e um ovo era dividido em 4 pedaços para compartilhar com os filhos. Mas mesmo assim ele não perdia a serenidade, ele não saía do controle. Tinha muitas pessoas que confiavam nele, vendia fiado, né? E aqui eu posso citar 2 pessoas, 2 figuras muito importantes. Foi o seu Dedé do Belo, que deu essa força muito grande naquela época a meu pai, eram super amigos, e também o Lilico, que tinha o mercadinho dele e que abriu as portas para ele comprar. Então, as 2 pessoas que eu lembro como se fosse hoje: o Lilico, ali do Amador, mercadinho Amador, e o seu Dedé do Belo, né, aqui no centro do Eusébio. Então, meu pai, ele tinha essa característica, ele não se desesperava, ele poderia ficar até triste, mas ele arregaçava as mangas e saía atrás. Antes de você compreender que a educação é o princípio de tudo na vida de um homem, você foi um aluno que não deixava de ir para a escola pela merenda? Pronto, eu fiz parte da primeira turma de alunos da Escola das Guaribas, né? Ainda Eusébio, distrito de Aquiraz.
E a gente sentia essa necessidade, sim, né? Eu lembro como hoje o cuscuz, muitas vezes era só o cuscuz, e quando tinha leite era aquele leite jogado em cima. Ou então o dia que só era ovo, né? Mas você tinha o prazer de ir porque era a merenda, a única merenda que você tinha do dia. Então você ia lá com interesse no lanche e ficava sempre em segundo plano a questão da aprendizagem, né? Então a gente tinha essa característica, sim, pelo lanche da escola. Eu falo isso com conhecimento de causa porque por muitos anos na minha vida eu fui aluno da escola que faço agora de suas palavras as minhas. Eu não faltava aula pela merenda, porque eu sabia que quando eu chegasse em casa não tinha almoço e eu não tinha nenhuma outra opção. E em segundo plano vinha a aprendizagem. Mas graças a Deus a minha mãe foi uma grande incentivadora para mim. A minha mãe fazia questão que eu fosse para a aula, porque ela não tinha o que me oferecer, mas ela sabia que na escola tinha. A importância da merenda na escola. Sem sombra de dúvida. Alexandre, qual a sua maior qualidade e o seu maior defeito? Se é que tem defeito, né? Marcos, qualidade... E eu acho que é confiar demais. Eu acho que isso está até batido, né, nas entrevistas, mas a confiança eu gosto de confiar. Às vezes eu digo assim, dessa vez ninguém vai me levar pela palavra. E às vezes o coração começa a amolecer e eu começo, né, a fazer aquilo que eu disse que eu não ia fazer e acabo fazendo e me decepcionando. Então já me decepcionei muito, né, nesta vida, são 40 anos de vida. E uma das coisas que eu não tolero é desvio de caráter. É melhor você ser direto no que você pensa e no que você quer dizer do que você fazer algo que vai machucar outra pessoa, né? Então, um dos defeitos eu acho que é esse. É confiar muito e o retorno ser o mínimo possível, né? Defeito, eu tenho um grande defeito. Se você pisar no calo daquilo que eu não fiz, eu pego fogo. E aí eu tenho que me controlar, porque às vezes a gente acaba dizendo coisas que vai machucar muito mais do que a proporção da história em si. Então eu tento me policiar bastante para não me envenenar com certas coisas que acontecem no dia a dia e para não machucar as pessoas, embora muitas pessoas mereçam um pouco de veneno nas palavras. Como é o Alexandre pegando fogo? Eita... Marcos, é complicado, porque aí eu já fico tenso, né? Dá vontade de dizer realmente tudo que eu penso, mas logo eu me controlo, porque às vezes é uma fuga daquela pessoa. Nem sempre a pessoa diz algo para machucar, mas é algo para pedir socorro. Então eu estou aprendendo muito isso no meu dia a dia. Nem sempre revidar com a mesma pedra que a pessoa joga em mim. Eu paro, penso, analiso a situação e digo, essa pessoa está pedindo socorro, então eu posso ser esse socorro para esta pessoa. Uma vergonha e um orgulho que você tem. Eu sempre transformo essa palavra vergonha em arrependimento. Um arrependimento e um orgulho que você tem. Orgulho é tentar tudo aquilo que eu acredito que eu possa fazer, embora lá na frente eu perceba que não tem importância, aquilo não tem importância para mim. E aí eu vou além quando se trata do campo político, né? Por 2 vezes eu entrei nesse campo, mas logo em seguida eu percebi que eu não precisava disso para a minha vida. Eu sou feliz do jeito que eu vivo, com os meus conceitos, com o meu pensamento. Posso ajudar sim, que a gente não pode fugir. A gente tem que participar da construção de uma sociedade mais justa, igualitária, com mais respeito. Então eu não fujo disso, mas eu percebo que diretamente eu não preciso disso. Eu não preciso estar sendo um candidato. Eu posso ser um apoio, eu posso ser uma visão diferente para as pessoas e orientar as pessoas. Então isso muito me orgulha, né, de perceber quando eu mergulho em uma situação e percebo que eu não preciso daquilo para ser feliz.
Quando você fala que sente orgulho, mas na prática, no momento em que você estava dentro do cenário político como candidato, bateu arrependimento ao constatar que aquilo não era para você ou não? Estou aqui na chuva, estou para me molhar. E por muitas vezes eu me sentia um peixinho fora d'água. Não era a minha realidade, não era aquilo. Eu disse, meu Deus, que mundo é esse? Né? E uma das coisas que a gente vai percebendo, o desvio de caráter. A gente vai encontrando pessoas na caminhada e até mesmo pessoas que você já conhece há muito tempo. E você vai descobrindo que a pessoa não é aquilo que apresenta. E é como eu já disse anteriormente, o que mais eu abomino é o desvio de caráter. É melhor você ser o que você é, mostrar o que você é, do que você ficar enganando as pessoas. Então foi o que mais me chocou nesse campo político, foi o desvio de caráter de muita gente e pessoas muito próximas. Eu me senti muito desrespeitado quando... Algo bem recente, quando eu assumi a Secretaria de Educação de Aquiraz. Pessoas conhecidas, muito próximas, em achar que eu assumi a secretaria, eu estava com o poder na mão de tirar e de colocar pessoas. E começaram a fazer cobranças, né? Como se eu tivesse a obrigação de colocar todo mundo para trabalhar. Eu sou seu amigo, olha, eu sou seu amigo há muito tempo, dá um jeitinho. E eu não vejo o campo público dessa forma, a história do jeitinho. Eu acho que a gente tem que pesar as competências. E nem sempre a gente pode passar o campo da boa relação, do respeito, com a história de jeitinho. Se eu for lembrado, tudo bem, como o que foi que aconteceu. Eu nunca precisei cavar oportunidades. As oportunidades foram aparecendo naturalmente. E eu me decepcionei com muita gente, que nas redes sociais, às vezes nos bastidores, dá um jeitinho disso, dá um jeitinho daquilo, e eu não vejo por esse lado. Eu vejo, olha, se for lembrado, se você tiver competência, com certeza alguém vai ver a sua competência e você vai ter sua oportunidade. Mas eu fui muito machucado quando eu assumi e eu acabei ficando resiliente a tudo isso. Né? Não revidei, fiquei calado, silenciei nas redes sociais para não ofender e não, estender ainda mais a situação. Que lição você tira de tudo isso, desses machucados que você descreve para mim? Até então, você se sentiu porque partiu de pessoas a quem você tinha um apreço, um carinho, uma admiração. Porque assim, receber um ataque, sofrer uma pancada, ou uma rasteira, ou qualquer tipo de agressão, seja lá como for, de alguém que a gente gosta, isso machuca muito. Que lição você tira de tudo isso? Você, certamente, talvez você tenha visto sentimento de amor, de amizade, de cumplicidade, mas esse sentimento só estava em você. Que lição? A lição que, muitas vezes, as palavras doces que são proferidas por algumas pessoas, nem sempre é aquela de torcida pelo seu sucesso. E eu percebi isso muito claramente no início da minha jornada como secretário de Educação. E fui me policiando, em relação a essas pessoas, a amizade em si, e me permiti a não questionar, não revidar e seguir a minha vida, cabeça erguida, fazendo o meu trabalho. É por isso que eu sempre digo, por muitas vezes, alguém diz, Alexandre, você não expõe tudo que você faz. Não, eu prefiro que os resultados cheguem primeiro. Não adianta eu começar a fazer todo aquele festival de que eu estou trabalhando se os resultados não acontecerem. Eu prefiro esperar que os resultados aconteçam para dizer, poxa, eu consegui. Alexandre, nunca mais o quê? Nunca mais eu pretendo entrar nesse campo político diretamente. Eu posso ficar na base, eu posso fortalecer as boas relações, as boas amizades, mas concorrer diretamente eu não pretendo, eu não tenho pretensão. Um medo? Um medo de a vida passar muito rápido e eu não conseguir realizar tudo aquilo que eu desejo. Embora eu já realizei muita coisa nesses 40 anos de vida, mas também
perder a minha família, eu acho que é a base de tudo. Nós temos as nossas diferenças, é claro, isso acontece, mas hoje somos na família minha mãe e mais 3 irmãos, eram 7 irmãos, perdemos 3, perdemos o meu pai, então a família se reduziu. Então a gente está muito unido nisso. E perder a minha família é perder a base de tudo. Qual foi a sua outra pior ideia? A outra pior ideia? Eita! Marcos, na minha adolescência, eu não sei se foi a pior, mas eu precisei passar por isso. Eu estava começando a me estruturar, tendo ajuda, e aí eu não posso deixar aqui de citar, né, a família do Dr. Acilon. Eu, na minha adolescência, parte da minha adolescência, fui criado por eles. Eles me fortaleceram muito e chegou um momento que eu senti a necessidade de ir conquistar meus próprios objetivos sozinho. E saí do Ceará e fui para São Paulo. Passar 3 anos lá foi um sofrimento, mas foi uma experiência que me deixou fortalecido. E foi aí que eu percebi que eu podia ir além daquele jovem que morava no Beco das Guaribas, que poderia conquistar o mundo. Então eu acho que foi uma das ideias que não foi legal, mas serviu como experiência para me fortalecer como pessoa. O que te motivou a sair do Eusébio e ir para o centro do poder econômico do Brasil? Eu queria conhecer o mundo, né? Eu queria ter uma experiência diferente. Eu não saía daqui de dentro do Eusébio. E hoje em dia é a mesma coisa. Então me reestruturei todo dentro do Eusébio. E eu precisava conhecer algo novo. Eu precisava me realizar e dizer assim, não, eu preciso conquistar algo por mim, né? Embora tudo que eu conquistava, né, era pelo meu esforço, mas com a ajuda de outras pessoas. E aí eu disse, não, tá na hora de eu conquistar o que é meu. E se não der certo, eu tenho que assumir essa culpa. Tu foi para casa de quem? Dormiu aonde? Viveu como? Se alimentou de quê? Não, minha família já estava lá. Meu pai foi fazer um trabalho, ele como um mestre de obra, foi convidado para fazer um trabalho lá e já estava lá há 1 ano. Ele saiu levando a família. E o único que ficou aqui fui eu. E toda a família lá, eu aqui, eu disse, não, eu preciso ir também para vivenciar isso. E fui, e o meu pai já estava lá, já tinha alugado casa, já estava com toda a família, com meus irmãos, minha mãe, e aí eu decidi ir viver essa nova fase da minha vida. Como foi esse seu encontro com o Dr. Acilon, a Dona Marta e os filhos? Porque eu sei que você teve uma passagem também dentro da família do Dr. Acilon. Como foi essa sua chegada? Como foi esse seu acolhimento? Que lembranças você tem? Pronto. Nós morávamos no Beco das Guaribas e naquela época, quando o Eusébio já se tornou cidade, começaram as construções de casas populares, que hoje é a chamada Vila do Acilon, né? O povo, por ele morava em frente, tinha um sítio em frente, o povo acabou denominando Vila do Acilon. E o meu pai trabalhou nessas casas e ganhou. Na época do prefeito da época, que era o Edson Sá, meu pai ganhou uma casa, mesmo em frente ao portão do Dr. Acilon. E aí o Dr. Acilon muito humilde, né? Os portões sempre eram abertos para receber a comunidade, ele jogava com a juventude, a molecada lá, tinha a piscina lá. Então o Dr. Acilon sempre foi uma pessoa muito do povo, muito humilde, né? Que abraçava mesmo a comunidade. E eu comecei a entrar num sítio através do meu cunhado, que já trabalhava lá, zelando o sítio, e eu fui um dia lá para limpar o sítio, ciscar o sítio com meu cunhado. Foi aí que o filho mais novo do Dr. Acilon, Dr. Breno, né, hoje doutor, tinha 2 anos e meio, me chamou para brincar com ele ali. E a partir daí nasceu uma relação. A Dona Marta chegou, perguntou ao Breninho quem era, né? E aí ele disse, é meu amigo. E a partir daí eu passei a brincar com o Breno, né, todas as tardes. E a minha relação começou aí por volta de 94, né, diretamente. Mas eu já conhecia, né, toda a rotina lá antes de 94. Mas a minha relação mesmo com a família começou a partir de 94. Costure para mim essa relação. Dentro de casa, de sentar na mesa, participar de jantares, como era essa relação, a vivência no dia a dia com a família? Porque certamente é uma curiosidade que todo mundo tem, eu principalmente. Como era essa vivência com eles? Pronto, a vivência de dormir,
a vivência de viajar, de sair para os restaurantes, né? Então, eu passei a ser tratado como um filho. E tenho muito orgulho de dizer isso. Uma vez nós estávamos num restaurante na Beira-Mar, estava eu, doutor Acilon, dona Marta, Bruno e Breno, e chegou amigos do doutor Acilon e ele perguntou: é seu filho, Acilon? E o doutor Acilon disse: sim, é meu filho mais velho, né? Inclusive a pessoa disse: esse aqui parece mais com você, né? Então eu saía, né, tinha uma rotina como se fosse filho, e ele sempre me tratou, né? Eu era o Alexandre, né? Naquele momento ele não negava, quem perguntava era meu filho mais velho. E eu tenho muito orgulho, tenho muita gratidão à família, doutor Acilon e dona Marta, e muito carinho pelos meninos, o doutor Bruno e o doutor Breno. Eu consigo perceber aqui que a sua fala é imbuída de fato de gratidão, né? A gente vive hoje num mundo de ingratidão, as pessoas são muito ingratas. Eu me comprometo com você aqui de mandar essa entrevista quando ela for para o ar, para o doutor Acilon assistir. E vou fazer questão que ele veja esse trecho. E aproveitando aqui esse trecho sem corte, nesse momento agora da edição, olhando para essa lente, eu queria que você mandasse um recado para a dona Marta, para o doutor Acilon e para os dois filhos, expressando essa gratidão por tudo que você viveu, por tudo que você experimentou junto com eles. Eu amo a minha família biológica e a família do Dr. Acilon foi um presente que eu ganhei, então passou a ser uma segunda família e eu fui muito bem acolhido nesta família, né? Dr. Acilon, dona Marta, Breno, Bruno, e tenho muito respeito e muita gratidão. Muito do que sou hoje eu devo ao doutor Acilon, à dona Marta. A dona Marta, as orientações dela, eu jovem, ela sentava ali e ia orientando como era as dificuldades da vida e como eu deveria enfrentar. Doutor Acilon, ele me ensinou uma coisa, né? Construa, né, o seu próprio sonho. Ele me ensinou a ir lá e pescar, né? Ele não me dava, ele disse: vá lá que você consegue. Então até hoje eu tenho esse apoio dele: vá lá, não baixe a cabeça, vá lá que você consegue. E eu tenho isso, levo isso para o resto da minha vida, essa gratidão. Pode acontecer o que acontecer, mas eu não posso deixar de ser grato à família Gonçalves, doutor Acilon, dona Marta, Breno e Bruno. Eu choro quando lembro do meu pai, porque meu pai era um incentivador. Ele podia até não concordar com certas coisas, mas ele disse: vá lá, você consegue. Eu não posso lhe ajudar financeiramente, mas você vai ter um pai para lhe fortalecer. E eu chorei muito agora em agosto, no Dia dos Pais, eu sozinho, eu peguei o carro, fui direto para Horizonte, mas só para chorar sozinho. Fui e voltei chorando, mas depois enxuguei as lágrimas, ergui a cabeça e vida que segue. Como foi essa perca? Como se deu essa perca do seu pai? Marquinhos, foram em questão de 5 minutos. Meu pai já tinha problemas do coração, pressão alta, né? Um pouco rebelde em relação à medicação, mas ele gostava da vida, ele gostava da família, mas chegou um momento que não deu para ele, né? Então, aos 57 anos, em questão, ele terminou o almoço num domingo e começou a passar mal. Foi questão de 5 minutos, o coração parou. Que ano? 2011. Deu tempo fazer tudo que você gostaria pelo seu pai? Faltou alguma coisa? Era essa qualidade, poder oferecer também a ele, né, esse apoio, essa ajuda, né, porque era a família muito necessitada, né, ele precisava de ajuda. Então eu sempre tinha um pensamento: eu vou estudar bastante para ajudá-lo. Só que não deu tempo. Quando eu cheguei aonde eu cheguei, ele já não estava mais com a gente. Se você pudesse voltar no tempo, rebobinar a fita da vida, que de diferente você teria feito pelo seu pai, para o seu pai? Está muito mais próximo
dizer que eu amo, que a gente não tinha essa cultura, a gente respeitava, estava ali, estava no colo, abraçava, mas não tinha essa cultura, né, de dizer eu te amo, você é o amor da minha vida, agradecer por todo o apoio, né? Então não tive essa oportunidade, né, naquele momento. Ainda quero fazer? Eita, enfrentar tudo que tem que enfrentar e para continuar a minha jornada, seja na educação, seja em qualquer outro local. Eu digo sempre, eu não sou de fincar raízes em cargos. Chega um momento, hoje eu posso estar secretário, mas amanhã ou depois eu posso estar exercendo outra função e fazendo com muita vontade, muito respeito, né, e respeitando as pessoas. Então, eu acredito que eu ainda tenho muito a estudar. Eu acho que a gente precisa estar em constante estudo, é importante adquirir conhecimento. O mundo que nós estamos vivendo nos impõe isso, tem que estudar, tem que se fortalecer na educação, intelectualmente, até mesmo para poder fortalecer as boas relações. A última pergunta. A maior injustiça que cometeram comigo foi? Foi falar algo que eu não fiz, que eu não disse e que eu não participei. Essa foi a maior, e que partiu de pessoas muito próximas, porque naquele momento se percebeu que as pessoas queriam estar no seu lugar, mas não podia. Então começou a um burburinho de me disse, e no entanto eu, que era a vítima naquele momento, não tinha dito nada. Mas o bom é que a gente colocou as partes envolvidas frente a frente para poder colocar o pingo nos is. Bem, foi um prazer enorme poder lhe entrevistar. O carinho que eu tenho por você é explícito desde o momento que a gente se conheceu. Eu tenho uma admiração profunda pelo seu caráter, pela sua pessoa, e conhecendo aqui um pouco mais da sua história, você é uma história de superação, né? Eu acredito, Alexandre, que para quem está assistindo essa entrevista, elas não se surpreendam tanto pela humildade que você é em pessoa, né? O profissional aqui dispensa comentário e apresentação pelo excelente profissional que você é como professor, o amor que você tem pelo seu ofício. O que eu posso dizer para você, Alexandre, é que mesmo diante de todas as dificuldades que você enfrentou na vida, você não se apegou a ela, mas sempre conseguiu uma brecha, uma oportunidade, teve a sorte de ter conhecido uma família, que foi a família do Dr. Aslon, que lhe acolheu naquele momento. Sua família também de sangue tem esse protagonismo, tem essa grande parcela de contribuição. Certamente seus familiares vão acompanhar essa entrevista. Você falou da perca do seu pai, que tem um significado muito importante na sua vida, perdeu algum dos seus irmãos. Hoje a família está um pouco reduzida, porém a esses, o que você tem a dizer para eles nesse momento, a esse pouquinho que está ali? Eu sou muito grato a Deus pela família que tenho, né? Hoje a matriarca, que é a minha mãe, a dona Alda, né? E ela tem essa força de ter perdido 3 filhas, ter perdido o marido, mas sempre se manteve como pilar da família, com os filhos muito próximos ali e sempre orientando, puxando a orelha quando é necessário, chamando para a responsabilidade, e eu sou muito grato. Então eu tenho um carinho enorme, amo a minha família do jeito que eles são, né? Cada um com seu jeito, cada um com o seu modo de agir, mas eu amo, não sei viver longe deles, né? Então a gente está sempre próximo ali. Eles me respeitam muito, muitas das minhas opiniões, eles buscam saber se pode fazer isso, pode fazer aquilo, busca saber se está correto, e eu sou muito grato. Então eu não consigo viver longe da minha família. Você me disse há pouco tempo que gostaria de ter dito mais "eu te amo" para o seu pai. Imagine agora a lente desta câmera que está diante de você fosse sendo a face da sua mãe, olhando para ela. Declare seu amor. Pronto. A minha mãe, a dona Alda,
Eu quero dizer que eu a amo muito, né? E é aquele amor incondicional. Às vezes a gente diverge de opinião, né? Nós temos os temperamentos fortes, né? Mas a gente senta ali, coloca a situação na mesa, num cafezinho, né? Numa tapioca, como ela gosta de todas as manhãs, né? O café da manhã é a tapioquinha, é o cuscuz, que ela gosta de fazer. E que eu não sei viver longe, né? Ela sabe disso, que tento fazer de tudo para ajudá-la, para estar ali, para apoiá-la, para fortalecer a relação da família. Bem, dizer que eu te amo não é novidade. Desejo tudo de bom para você, espero que você tenha ficado satisfeito com essa oportunidade de poder contar um pouco da sua história. Eu sei que é uma história longa, a gente trabalha com tempo, mas assim, foi uma satisfação enorme poder lhe receber. Há muito tempo eu vinha tentando, né? Porque o homem é difícil, viu? Eu acho que a Globo não sente tanta dificuldade em trazer o Roberto Carlos para o fim do ano, quanto foi eu para trazer o Alexandre. A vida corrida que está sendo nesse momento, você tirou esse espaço na agenda para vir aqui. Eu que agradeço, Marquinhos, e realmente você desde o início do ano queria marcar esse momento. Eu disse, está cedo, vamos esperar um momento certo, e eu acho que tudo tem o seu momento, e eu sou muito grato pelo seu apoio. Você sempre foi um incentivador, conheço sua trajetória de vida também, me espelho, né, pelo seu modo de agir, e eu acho que quando a gente acredita nos nossos sonhos e a gente quer colocar em prática, a gente tem que erguer a cabeça e seguir em frente, independente do burburinho que vai, né, estar em nossa volta. Então, muito obrigado pelo convite, sempre que precisar, mas a gente está aqui para se fortalecer, e você realmente é um grande parceiro, um grande amigo, e eu sou muito grato por isso. Gente, eu conversando aqui com o Alexandre, ele falando isso daí, quem me conhece do meu convívio, às vezes eu sou muito sincero, às vezes eu sou sincericida, né? Mas incrível. Por todas as vezes, eu sempre fui muito sincero com o Alexandre, nos meus pontos de vista, nas minhas colocações. Às vezes eu digo coisas absurdas, né, Alexandre? Mas nunca afetou nossa amizade. Eu nunca fui desrespeitoso, entenda. Porque ser sincero, ser verdadeiro não significa ser desrespeitoso. Eu sei colocar meu ponto de vista, defender aquilo que eu acredito. Mas nunca isso abalou. E eu acho que a nossa amizade, essa cumplicidade... Eu estou falando aqui com o Alexandre, olhando nos olhos dele, e eu sei a verdade com que ele está me falando, e ele entende a verdade com que eu estou expressando aqui para ele. Porque é tão bom a gente ter pessoas sinceras que chegam para você e falam, e assim, eu tenho um orgulho enorme da sua amizade, tenho um carinho enorme pela sua pessoa, e foi, repito mais uma vez, um prazer maravilhoso poder lhe receber aqui. Como digo sempre, quem marca o nosso tempo faz história, e a notícia passa por aqui.